Muito boa tarde, é com muito gosto que me associo ao canal de saúde e deixo aqui alguma reflexão sobre a situação que estamos a viver de um estado de exceção, neste caso um estado de emergência por calamidade pública. Nós, em Estado de Direito, temos direitos fundamentais. Os cidadãos vivem numa sociedade organizada, o Estado exerce os seus poderes, aliás, de uma forma separada, cada órgão exerce o seu poder, o Parlamento o poder legislativo, o Governo o poder executivo, os tribunais o poder judicial, mas os cidadãos também se apresentam perante o Estado e perante os outros poderes sendo titulares de direitos, que nós chamamos de direitos fundamentais. Na verdade, esses direitos são uma grande conquista da nossa civilização contemporânea. Eles foram conquistados depois de muitas lutas, as principais, as chamadas lutas liberais, mas antes disso, em vários países, como é o caso do Reino Unido, já tinha havido a aquisição em momentos históricos diferenciados de direitos, ou até noutros tempos mais recuados da história, esses direitos foram alcançados. Mas, se é verdade que nós temos direitos, não é menos verdade que às vezes há circunstâncias de crise na nossa vida coletiva que obrigam a que possamos prescindir do exercício ou de parte do exercício desses direitos para podermos manter a nossa vida organizada e, com a suspensão de alguns direitos, reforçarmos o poder do Estado para combater as causas dessas crises e depois, algum tempo depois, tudo tudo voltando ao normal, recuperarmos esses direitos e podermos de novo viver numa situação de normalidade. E, portanto, isto quer dizer que uma Constituição é normalmente um texto que estabelece regras do jogo político e dos direitos dos cidadãos num tempo de normalidade, mas há também uma Constituição de exceção, precisamente a parte da Constituição que está adormecida, mas que acorda quando há uma situação de crise, seja ela política, económica, financeira, social, e que muda as regras do jogo para permitir que o Estado reaja de uma forma mais intensa, no sentido de, às vezes, prescindirmos de certos direitos para que eles possam continuar no futuro, ainda que durante um período transitório esses direitos tivessem ficado suspensos. E, portanto, isto é uma introdução que explica a situação que nós estamos a viver. Normalmente as Constituições têm regras sobre o estado de exceção. Neste caso, o que estamos a viver é um estado de exceção por razões sociais, neste caso razões sanitárias. É um estado de emergência por razões de calamidade. Neste caso, a calamidade é uma razão de natureza de saúde pública por causa da pandemia do Covid-19. E, portanto, isso significa que, nas circunstâncias atuais que o país vive, é necessário suspender alguns direitos para prevenir ou mitigar a propagação acelerada deste vírus. E, portanto, de acordo com as regras da nossa Constituição, que já vigora desde 1976, o Sr. Presidente da República, a partir das 0 horas de hoje, entendeu decretar o estado de emergência por calamidade pública. Só ele é que tem esse poder, que é um poder muito importante, porque é um poder através do qual se suspendem uma boa parte dos nossos direitos e, portanto, não é uma coisa trivial, é uma coisa realmente excepcional, extraordinária, mas o Presidente da República não o pode fazer sozinho e não o fez sozinho. Só o pode fazer com a autorização da Assembleia da República reunida em plenário ou também, podendo ser o caso, se não estiver em funcionamento, com a autorização da Comissão Permanente da Assembleia da República. E isto acontece, evidentemente, também com a prévia audição do Governo. Nessa declaração do estado de emergência, que hoje entrou em vigor, essa declaração tem sempre um limite máximo temporal, dada a gravidade da situação. A Constituição estabelece sempre ciclos de vigência muito curtos, no máximo 15 dias. Pode ser em qualquer parte do território nacional, neste caso, uma vez que a pandemia não tem fronteiras e os vírus não conhecem a diferença entre os vários distritos ou as regiões autónomas, neste caso o estado de emergência é declarado para todo o território nacional, continental e insular. E o fundamento também parece que é óbvio, precisamente a declaração feita por uma organização insuspeita, OMS, sobre esta pandemia mundial. Do ponto de vista prático, há um conjunto de direitos que estão referidos nessa declaração. São os direitos que ficam parcialmente suspensos. O direito de transitar na via pública,
ou o direito de propriedade no sentido do Estado poder interferir na gestão das empresas e até na requisição de bens móveis e imóveis, as liberdades no âmbito do trabalho, os trabalhadores podendo ser impedidos de trabalhar ou podendo trabalhar noutras condições, se isso for entendido como proporcionado para o combate a este flagelo, e outras medidas, como a possibilidade de haver interdição da entrada e a saída no país, a circulação internacional, impossibilidade de exercer o culto em espaços abertos ao público. Portanto, vários direitos que, de facto, estão descritos na declaração como sendo objeto de uma suspensão parcial. Claro que depois é o Governo, porque ele é o responsável pela execução da declaração do estado de emergência, que compete definir as medidas concretas, a concretização dessas medidas. Digamos que a declaração do estado de emergência é um chapéu, é uma declaração quadro permitindo, ou uma permissão geral, uma autorização geral para a concretização de medidas de restrição e de limitação das liberdades, e depois o Governo, em função de cada uma destas liberdades, vai com minúcia, com pormenor, dizer a que horas é que não se pode sair, ou só se pode sair para que efeitos, ou se a saída para todas as pessoas, ou isso varia em função da idade, neste caso a liberdade de trânsito, ou quais são as empresas que devem continuar a elaborar, ou quais são as empresas que devem ser alocadas a um objetivo específico de contornar esta mesma crise. E, portanto, desse ponto de vista, o Governo agora, perante esta permissão geral contida na Declaração do Estado de Declaração do Estado de Emergência, que apesar de tudo não é uma declaração em branco, porque já tem lá os direitos cujo exercício passa a ser parcialmente suspenso, tem depois ainda de pormenorizar, concretizar os vários direitos, o modo como esses direitos vão ser restringidos. Esse é que é o objetivo. De todo modo, esta declaração do estado de emergência não deve assustar as pessoas, porque estamos muito longe dos casos mais dramáticos que nós, em direito de Constituição, costumamos associar ao estado de sítio. Aí sim, as liberdades que são suspensas são em muito maior número e digamos que a suspensão não é parcial, mas muitas vezes é total, inclui a chamada dimensão política das liberdades. Aqui não é isso que está em causa, não está em causa fechar os órgãos de comunicação social, não está em causa impedir a publicação dos jornais ou impedir as reuniões políticas ou os partidos políticos de funcionarem ou fechar os órgãos de soberania, nada disso está em causa. Apenas estão em causa direitos que se relacionam e cuja limitação, se não pudesse ser feita, se essa impossibilidade pudesse pôr em causa o melhor combate mais eficaz a esta crise. Aliás, a própria declaração, a meu ver, que é equilibrada e muito importante nesse aspecto, até enuncia os direitos que não são objeto de qualquer suspensão, incluindo precisamente a liberdade de informação e a liberdade de opinião. São os dois direitos que são expressamente referidos como não sendo objeto de qualquer suspensão. Claro que o estado de emergência é um estado de emergência transitório, porque apenas pode valer por 15 dias. Ao fim de 15 dias é necessário avaliar a situação. Pode ser renovado se houver razões para isso, isto é, se a epidemia não abrandar ou não ficar resolvida. E até pode ser renovado indefinidamente. Vamos acreditar que apenas, se for o caso, que seja renovado por muito poucas vezes, porque será sinal de que a pandemia está a ser ultrapassada. Mas depois, na verdade, do ponto de vista prático, julgo que é importante ver quais as medidas que são aplicadas. De todo modo, esta declaração de estado de exceção tem uma grande importância na organização coletiva porque, no fundo, faz mostrar uma constituição de exceção e a importância até se mede pelo facto de ser uma medida, o que não é muito habitual, que obriga ao concurso de duas vontades dos dois principais órgãos de soberania, o Presidente da República e a Assembleia da República. Portanto, se um deles não quiser, neste caso ambos quiseram, mas se um deles não quiser, não é possível a declaração do estado de emergência, porque precisamente a sua gravidade pressupõe que haja um acordo, um maior consenso político logo entre os dois principais órgãos de soberania, aliás, dois órgãos eleitos diretamente pelo povo português. Quando o estado de emergência for executado, claro que a vida vai ter limitações, mas há sempre garantias. E, portanto, há a garantia de acesso aos tribunais para a prática de eventuais ilegalidades, mas também os cidadãos sabem que, se desobedecerem
às ordens que forem dadas especificamente no contexto da execução do estado de emergência, isso implicará uma criminalização genérica de todas as infrações que forem cometidas e, portanto, haverá um especial crime de desobediência para todos os casos em que isso vier a acontecer. Portanto, essas são as características gerais deste estado de crise, estado de emergência que estamos a viver, e como constitucionalista, embora seja uma experiência única da minha vida de, no meu país, ver a aplicação do estado de emergência na vigência desta Constituição de 66, que entrou em vigor em 25 de abril de 66, sendo uma experiência única, não deixo de dizer que é uma experiência que nos preocupa, que me preocupa, porque é um momento, de facto, de absoluta exceção de uma vida coletiva que se pretende que seja organizada e em que os direitos das pessoas não sejam postos em causa, mas, pelo contrário, se possam exercer. Mas, numa sociedade madura, as coisas são assim. Quando as coisas não se resolvem pela normalidade, é preciso acionar mecanismos de exceção, porque nós acreditamos que a exceção é temporária e, cumpridas as ordens de exceção, possamos voltar ao regime de normalidade. É por isso que este estado de exceção está previsto, sempre com todo o rigor, com uma série de limitações e sempre com o objetivo de se pretender, uns dias depois, regressar à situação de normalidade. Muito obrigado pela vossa atenção e que tudo corra bem, é o que desejo para todos nós.